mais uma aula aí, extra, né? Rumo aí à aprovação da Física 3. Isso é para vocês passarem nessa disciplina aqui, viu? Eu escolhi dois problemas de circuitos que vai ser muito útil para o seu entendimento dos outros circuitos que virão pela frente. Aí eu vou construir aqui o problema com vocês e vocês vão prestar atenção, pode interromper na hora que quiser aí, aciona o microfone aí, perguntem alguma condição que eu colocar aqui no problema que você não entender, você pode dar o grito aí na hora, tá? Então, vamos lá. Escolhi dois problemas aqui para a gente discutir aí, te dar embasamento para outros problemas. Então, como é que começa a coisa aí? Na figura, as fontes são fontes ideais e têm forças eletromotrizes de 150 volts, a bateria E1, Y1, e a bateria Y2 tem FEM, ou seja, força eletromotriz de 50 volts. E os resistores têm resistências de 3 ohms, o R1, e o R2 de 2 ohms. Se o potencial no ponto P é tomado como 100 volts, qual é o potencial no ponto Q? Então, vamos lá. Nós vamos resolver outras coisas nesse circuito e depois dessas outras coisas que nós resolvermos, nós vamos encontrar, inclusive, esse potencial no ponto Q. Certo? Então, vamos lá. Vamos lá. Dados do problema. Então, o problema oferece força eletromotriz, oferece as resistências. Ele diz que o potencial no ponto P é de 100 volts, e aí ele pede o potencial no ponto Q. Então, é isso daí. Beleza. Vamos lá, então. Vou fazer questão de redesenhar o circuito com vocês. É importante vocês fazerem isso sempre. Então, vou redesenhar aqui o circuito com vocês. Vocês vão precisar fazer isso sempre. Olha lá, eu tenho uma FEM, eu tenho um resistor, que foi chamado de E1, eu tenho uma outra bateria, que é o Y2, e eu tenho um outro resistor, que é o R2. Vamos colocar o nome aqui, ó. R2, R1, Y2, Y1, tá? Então, tá aqui a setinha furada, tá aqui a setinha furada, tá? E é isso. Vamos colocar outras coisas aqui também. O autor chamou atenção para esse ponto e o autor chamou atenção para esse ponto aqui. Olha, fiquem atentos aí que eu vou fazer algumas perguntas personalizadas aí para vocês, tá? Então, fiquem bem atentos aí, com o dedo já no microfone. Se eu te perguntar alguma coisa, você falar para mim aí. Beleza. Então, aí, nós vamos usar aquele procedimento para a lei das malhas. A primeira coisa que a gente faz é estabelecer qual é o sentido no qual você quer percorrer a malha. Então, você decide aí. Outra coisa que você decide é o sentido da corrente. Poxa, mas o sentido da corrente, você arbitra
esse sentido da corrente, mas depois que você efetua todos os cálculos, você vai saber se você arbitrou corretamente ou de maneira errada. Não tem problema. Você arbitrou de maneira errada, fez as contas e viu que você arbitrou de maneira errada, você vai encontrar o valor da corrente e lá no finalzinho você fala assim, ó, o valor da corrente é tanto e oposto ao sentido que foi arbitrar, que eu arbitrei. Só escrever isso. Não tem mais nada que fazer. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar aí, vamos lá. Vi que o Arthur aí está por dentro do conteúdo. Arthur vai me responder. Arthur, você arbitraria a corrente nesse circuito no sentido horário ou anti-horário? Sentido horário. Sentido horário. Por que você faria isso, Arthur? Eu começaria ali do ponto Q até o ponto P. Beleza, tá bom, tá bom. Poderia. Você está falando para percorrer a malha ou para definir esse sentido que você falou, para percorrer a malha ou o sentido da corrente? Para percorrer a malha. Para percorrer a malha. Tá bom. Porque assim. Ah, Porque tem duas fontes aí, né? Duas FEM. certo. De qualquer forma aí, se eu começar no sentido horário, eu vou passar uma no sentido contrário e a outra no sentido... Então, não vai mudar muita coisa, não. Não vai mudar muita coisa. Beleza, beleza. E o sentido de percorrer a malha não importa. Tá. E a corrente nesses resistores? Você acha que vai ser no sentido horário ou anti-horário? O que você acha? Para quem se pergunta, professor? A pergunta é, e a corrente? A corrente nesses resistores? Seria no sentido horário ou anti-horário? Vixe. Percorrendo a malha toda? Isso. Bom, aí nesse caso, eu sairia ali do positivo, né? Pro negativo. Não dá para saber, não, Joaquim. Tá. Ia ter um conflito de correntes, véio, É. porque as duas estão indo na mesma direção. Pois é. Chegar ali no Então, ponto vamos lá. R2, ali ia ter um conflito. Fala de novo, Guilherme. Na hora que ela chegasse no ponto ali R2, ali iriam ter um conflito, porque ambos estão indo na mesma direção. Mas que conflito é esse? Vamos lá, então. Vamos com calma. Vamos com calma. Você tem duas baterias, elas estão ligadas, tipo polo positivo com polo positivo, né? Percebe isso? Mas a gente sabe qual que é a bateria de maior FEM. Qual que é a bateria de maior FEM? É a 1. É a 1. Então é ela que vai ditar as normas. Entenderam? É ela que vai ditar as normas. Nem sempre no circuito é possível definir isso. Nesse circuito aqui é fácil saber qual que é o sentido da corrente. Veja por quê. A bateria Y1, ela é de 150 volts. A bateria Y2 é de 50 volts. Pode falar, Guilherme. Professor, então no caso isso seria só a gente diminuir o valor da FEM 1 com a FEM 2 e usar um valor da bateria para um só? Perfeito, perfeito. Pode. Certo? É o que nós vamos fazer aqui, tá? Nós vamos fazer aqui agora. Então, aí, vamos restabelecer novamente. Seria sentido horário ou anti-horário essa corrente aí? Ela vai ser no sentido anti-horário. Sentido? Anti-horário. Anti-horário. Perfeito. Olha só. Olha a corrente. Joia?
não tem mais correntes, então eu não vou nem escrever, veja bem, vou nem escrever índice nas correntes, tá bom? Joinha. Agora, outra coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou seguir aqui que o Arthur me propôs. O Arthur propôs seguir a malha nesse sentido aí, ó. Ele quer que saia do ponto Q e volte no ponto Q. Então, nós vamos fazer isso, tá bom? Então, veja como é que vai ficar bem fácil a coisa aí. Nós vamos sair do ponto Q. Nós vamos estar atravessando essa bateria no sentido da seta furada. Então, a pergunta é, eu tenho um acréscimo ou um decréscimo de potencial? Vai ter um Nesse caso, decréscimo. nós vamos ter um Decréscimo. Acréscimo? acréscimo. Decréscimo, então, vai ser só onde vai ter o capacitor? Não, aqui não tem capacitor, não. Então, vamos lá. Vamos com calma aí. Vamos com calma. Olha só. Saímos daqui, atravessamos no sentido da chave. Saímos atravessando no sentido da chave. Então, eu tenho um acréscimo de potencial. Depois, volta lá naquela aula onde eu coloquei lá a regra das malhas, regra dos nós. Aí você vai ver o seguinte, que quando eu atravesso a bateria no sentido dessa chavinha aqui, dessa seta furada, eu tenho um acréscimo de potencial. Se eu atravessasse no sentido contrário, eu teria um decréscimo de potencial. Então, como eu estou atravessando no sentido da setinha furada, ou seja, do negativo para o positivo, eu tenho um acréscimo de potencial. Portanto, eu tenho mais epsilon 1. Agora, vamos lá. Eu estou atravessando o circuito no sentido da corrente. Eu estou atravessando o resistor no sentido da corrente. Neste caso, eu tenho um acréscimo ou um decréscimo de potencial? Fala para nós aí, ô Maria Fernanda. Ouvi não, Maria Fernanda. Aqui eu tenho acréscimo ou decréscimo? Está no sentido da corrente? Isso. Acréscimo. Você concorda com ela, Arthur? É porque sai... Peraí, posso falar? Pode falar. Saiu do meu... Peraí. Saiu do meu... da minha força eletromotriz, passou pela resistência, né? Vamos lá, vamos lá. Saímos daqui, passamos pela FEM, nesse sentido da setinha furada. Então, eu tenho mais um epsilon. Agora, eu vou passar por aqui, ó. É negativo, é menos R. Ó, joinha, negativo. Menos R2I. Agora, continuemos. Eu vou atravessar a bateria, contrariando a setinha furada. Eu vou atravessar a bateria, contrariando a setinha furada. Logo, eu terei um acréscimo ou decréscimo? Decréscimo. Decréscimo. Então, menos epsilon 2. Isso tudo é igual a zero. O correto seria eu fazer assim, quer ver? Eu vou abordar o problema de uma outra forma com vocês aqui, ó. Aí preste atenção, tá? Fazendo com cuidado aqui. Então, o correto seria fazer assim, ó. Preste atenção. Eu vou sair daqui, ó. Então, eu vou fazer mais VQ. Sair daqui. Sair daqui. Vim, voltei, agora, aqui ainda está errado ainda. Eu saí do epsilon 0, eu não voltei lá onde eu queria.
Então, vamos lá. Saí daqui, ó. Eu saí daqui, passei por aqui, mais epsilon 1, menos R2i, menos epsilon 2, e aqui, como é que vai ser a queda de potencial? Vai ser queda ou vai ser acréscimo? Decréscimo. Decréscimo. Então, eu vou ter menos R1i. Tudo isso que é igual a VQ, certo? Saí de VQ, voltei para VQ. Só que você não tem que pegar esse VQ e passar para cá? Quando você pega esse VQ e passa para cá, quanto é que vai estar? VQ menos VQ? Zero. Zero. Beleza? Então, eu acabo chegando numa expressão que é epsilon1 menos R2i menos epsilon2 menos R1i, que é igual a zero. Pronto. Pronto. Vou passar para aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, fazendo com todo cuidado aqui, ó, epsilon1 menos epsilon2, que é igual a, vou colocar para o outro lado, mais R2i mais R1i. Olha se está correta essa transformação aí que foi feita. Então, ainda para achar o valor da corrente, eu vou colocar essa corrente em evidência. Pronto. O I é igual a epsilon1 menos epsilon2, R2 mais R1. Ô, Guilherme, olha a pergunta que você fez, cara. Olha só, você está vendo aqui, ó, que foi subtraída as FENs? Você viu? Subtrair a FEM. Epsilon1 menos epsilon2. Então, essa aqui é 150, essa é 50, então vai dar 100 volts, comandando o espetáculo aí. Beleza? Então, bem tranquilo. Aí, vamos pegar aí os valores que o autor falou. O autor falou da resistência 1, resistência 2, da FEM 1 e da FEM 2. Então, vamos lá. Qual que é o valor da corrente, então? Substituindo, a corrente vai ser 150 volts menos 100 volts. Não estou colocando a unidade, porque está tudo no sistema internacional. E aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 2 ohms mais 3 ohms. Então, a corrente vai ser 150 menos 100 vai dar 50. 50 dividido por 5 vai dar quanto? 10. 10. 10 o quê? 10 amperes. Bom, eu sei agora qual é a corrente que passa por aqui. Eu sei qual é a corrente que passa por aqui. Pronto. Agora, de posse dessa informação, vamos resolver aquilo que o problema pede. O que o problema pede? Ó, se eu admitir que o potencial em P é de 100 volts, qual é o potencial em Q? Beleza? Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, só um minutinho, viu, Joyce? Vamos pegar aqui o ponto Q, certo? Eu vou começar no ponto Q e vou até o ponto P, certo? Pode falar, Joyce. Não, eu ia falar que epsilon 2 é 50. Ah, muito bem. Muito bem. Olha aí, olha o que Joyce falou aí, ó. Ó, joinha, Joyce. Então, vamos refazer a conta aqui, ó. Ó. Aí, ó. Preste atenção aí no negócio direitinho.
Então muda, né, Joyce? Como é que vai ficar agora? Como é que vai ficar a corrente agora? Faça umas contas aí para mim. 20. 20 amperes. 20 amperes. Então, pronto. Eu tenho aí a corrente de 20 amperes. Olha aí o que Joyce falou. Nós tínhamos colocado 100 volts aqui, ó. Não é verdade. 50 volts. Muito bom. Bacana. Então, feito a correção, vamos voltar aqui no que a gente vai precisar. Então, vamos começar aqui, Joyce, ó. VQ, aliás, ele disse que o potencial em P é 100. Então, vamos começar aqui, ó. E vamos seguir até o Q, para a gente achar o potencial em Q. Como é que é o procedimento? O procedimento é, ó, vamos lá, ó. VP, eu estou saindo daqui, ó. Eu vou sair daqui, eu escrevi VP. Agora, eu vou atravessar a fé em 2. Então, vai ser mais ε2 ou menos ε2? Sair daqui e vou atravessar nesse sentido. Então, como que vai ser? Todo mundo falando aí, pode falar rápido, não tem problema não. Menos, Jorge. Vai ser menos ε2. E quando eu for passar pelo R1, vai ser menos R1 I, que é igual a VQ. Então, ó, o autor informou para mim o valor disso, o valor disso, o valor da corrente, da resistência, e nós calculamos há instantes atrás essa corrente. E nós queremos o valor disso. Então, ficou tudo fácil. Ó, 100 volts menos o ε2 é 50, o R1 ele é 3, a corrente é de 20 amperes, é o que nós acabamos de calcular, e VQ é o que nós queremos agora. Então, jogando para aqui, nós temos que VQ é igual a 100, olha aí, ó, 100 menos 50 menos 60, certo? Então, 100, que é o potencial em V, 100, que é o potencial em V, 50, que é a FEM, 2, 3 vezes a corrente. Então, isso vai dar quanto? Vai dar menos 10. Perfeito. Dá menos 10. Menos 10 volts. Pronto. Qual é a informação para nós em dizer, olha que interessante, ó. Olha só. Nesse lugar aqui, o potencial foi dado como 100. Nesse lugar aqui, o potencial foi dado como menos 10. Então, o que esse resultado final está dizendo para mim é que esse potencial aqui, ele é mais alto do que o potencial aqui, ó. Certo? O potencial em P é mais alto que o potencial em Q. Beleza? Então, é isso. Joia. Então, tá aí a pergunta que o autor fez, tá bom? Esse é o potencial
no ponto Q. Alguma dúvida, alguma observação? Joyce, você levantou a mão aqui? Você continua com a mão levantada ou você levantou agora novamente? Não, Não, então tá. Então, show. Professor, Certo. Pode falar, Elida. eu tenho uma dúvida aqui. Como para, tipo assim, a força elemotriz que dita o sentido da corrente, né? Certo. Então, toda vez que a gente for fazer o cálculo, vai ser para o sentido anti-horário? Isso depende de como a bateria está disposta no circuito, tá? Porque essas baterias poderiam estar invertidas aí. Se você invertesse essas duas baterias, aí você não pode falar sentido horário ou anti-horário. Por isso que você tem que olhar o circuito e ver como é que as baterias estão dispostas, tá bom? Ok. Ô, Joaquim, Vamos lá. Oi. nessa ideia também que a Eline falou aí, vamos supor que esse R2, essa resistência 2 aí, fosse um valor maior também. Perfeito. Por exemplo, 4, né? Por exemplo. Ali. Então, ali, mudaria o sentido dessa corrente aí? Ou maior? Não, né? Ó, o valor do R, o valor desses R's aí não vão definir o sentido da corrente. O valor desses R's vão definir a intensidade da corrente. Se esses R's aumentarem, a corrente diminui, beleza? Mas o sentido da corrente não vai mudar, tá? O que mudaria o sentido da corrente é o fato de você inverter essas baterias, tá bom? Tranquilo. Joinha. Então, bacana. Então, essa história de sair de Q, voltar para Q, vocês entenderam. Vou voltar aqui, ó. Olha só. Essa história de sair de Q e voltar para Q é aquela história de nós termos circulado todo o circuito, né? Portanto, dá zero. Agora, repare. Como nós saímos de P e não voltamos para P. Ó, saímos de P e não voltamos para P. Portanto, não é zero, né? Então, seria VP menos VQ, né? Então, aqui, ó, o que que acontece? Nós calculamos o potencial em Q usando o mesmo procedimento de circular a malha. No entanto, nós saímos daqui e paramos aqui. Beleza? Então, nós vamos continuar com esse procedimento. Jóia. Então, agora vamos para um circuito um pouco mais complexo, tá? Um circuito um pouco mais complexo. Aqui, arbitrar o sentido da corrente talvez seja mais complicado. O autor, ele arbitrou a corrente. Aí você vai ver por que eu escolhi esse problema. O autor, ele coloca para você aí o sentido da corrente 1, da corrente 2 e da corrente 3. E lá no final você vai ver, o autor arbitrou uma dessas correntes de forma errada. Certo? Então, não tem problema. Ele botou essas correntes aqui porque ele precisava de equacionar o problema. E no final das contas, você faz os cálculos e verifica que uma dessas correntes tem o sinal oposto do que o autor arbitrou.
Então, não tem problema. É só você colocar a observação lá no final do seu problema. Então, de novo, sem preguiça, nós vamos redesenhar o circuito, tá? Vamos redesenhar o circuito aí. Ó, na figura do problema, determine a diferença de potencial VD menos VC entre os pontos D e C. Sabendo que o ε1 é 4 volts, que o ε2 é 1 volt, que o R1 é igual ao R2, que valem 10 ohms, e que o R3 ele é igual a 5 ohms. Uma informação aí é que a fonte é uma fonte ideal. O que é uma fonte ideal? É aquela fonte que não tem resistência interna, tá? Muito bem. Então, vamos lá desenhar o nosso circuito. Sem preguiça nenhuma aí, vamos desenhar o nosso circuito. Joia. Então, nós temos aqui um resistor, que é o resistor R1. Nós temos aqui uma FEM. Nós temos um ponto aqui, e esse ponto, ele configura um nó. Ele configura um nó porque tem 3 derivações nele. Então, aqui, ó, o autor chamou atenção para um ponto D, aqui ele chamou atenção para um ponto B, e aqui ele colocou uma outra FEM, uma outra bateria, e aqui ele esticou o fio aqui, veio, tem um outro resistor, e finalizamos o circuito aqui. O autor arbitrou uma corrente I2, ele arbitrou uma corrente I3, ele arbitrou uma corrente I1. Foi isso que ele fez, tá? Vamos colocar nome aqui nos resistores. Aqui nós temos o resistor 3. Aqui nós temos o resistor 2. Aqui nós temos a FEM 2. Aqui nós temos a FEM 1. Aqui nós temos o sentido do negativo para o positivo. Aqui a mesma coisa. Setinha furada significa orientação do negativo para o positivo da bateria. Acho que essas são todas as informações relevantes do problema. Ele disse aqui que tem um ponto C, e disse que aqui tem um ponto A, e é isso. Muito bem. Aí o autor pede para que nós calculemos a diferença de potencial VD menos VC. Nosso problema termina quando a gente faz essa conta. Joia. Então, o que é que nós vamos fazer aí? Vamos calcular as correntes, então. E para calcular as correntes, nós vamos usar o procedimento de lei das malhas. Vamos calcular a lei das malhas. Nós vamos calcular o valor dessas correntes. E para nós calcularmos essas correntes, nós vamos ter que saber trabalhar com as malhas. É importante, todos nós aqui do curso, saber lidar com isso. Você vai pegar um circuito aí, de um equipamento eletrônico, um circuito elétrico de uma residência. Então, simples, você botar o desenho daquele circuito e calcular as correntes, calcular alguns resultados, calcular alguma grandeza
elétrica, lei de interesse naquele circuito. Então, vamos lá. Arthur, vamos chamar essa primeira malha aí de malha 1. Você quer percorrê-la no sentido horário ou anti-horário? Fala para mim aí, por favor. Anti-horário. Anti-horário. Pronto. Então, essa é a sua escolha. Nós vamos chamar essa aí de malha 1. Vamos sair de um ponto e voltar para aquele mesmo ponto. Você quer sair de onde, Arthur? Fala para mim. Ponto A. Ponto A. Então, vamos lá. Então, eu vou sair do ponto A e vou passar pelo resistor 1. Vou passar aqui pelo resistor 1. Então, eu vou ter VA menos R1 e 1. Passei por aqui, ó. Passei por aqui. Vou seguir o caminho. Vou passar por aqui agora. Então, como é que vai ficar aqui? Eu estou atravessando Aqui eu atravessei no sentido da corrente, por isso eu tinha uma queda. Agora eu estou atravessando o resistor 3, contrariando a corrente. Então, eu vou ter um acréscimo. Então, terei um acréscimo mais R3 e 3. Aí, eu estou nessa posição aqui agora. Vou atravessar a bateria 1 no sentido dessa setinha furada. Então, eu vou ter um acréscimo de potencial. Lembra lá da regra das malhas. Então, vamos lá. Mais ε1. Tudo isso é igual a VA. Né? VA menos VA dá quanto? Dá 0. Então, eu tenho aqui que R1 e 1 negativo mais R3 e 3 é igual a menos ε1. Passei o ε1 lá para o lado direito. Ou ainda poderia fazer R1 e 1 menos R3 e 3, que é igual a ε1. Ou ainda poderia fazer o seguinte. R1 é 10. R3 é 5. ε1 é 4. Pronto. Eu tenho aqui uma equação com duas incógnitas. Uma equação com duas incógnitas, eu não consigo resolver. Então, eu preciso de mais equações. Joinha. Vou continuar a nossa conversa aqui. Agora, eu vou passear por essa malha 2 aqui, ó. Vou passear por essa malha 2. Continua sendo sentido horário ou anti-horário, Arthur? Você decide aí. Continua mesmo. Tudo bem. Então, bacana. Você quer esse sentido. Poderia ser o sentido contrário também. Mas ele escolheu esse, beleza. Você quer sair de onde? Pode sair daqui? Sim, ponto B. Então, vamos lá, ponto B. Vou sair do ponto B, vou passar pelo resistor 3. E aí eu estou atravessando o resistor 3 no sentido da corrente. Então, eu vou ter um decréscimo de potencial. Então, eu vou ter menos R3 e 3. Vou continuar a conversa aqui. Vou passar pelo R2 no mesmo sentido da corrente. Então, de novo, eu tenho um decréscimo. Eu vou ter um decréscimo de potencial. Então, eu tenho menos R2 e 2. Pronto. Vou atravessar a bateria no sentido contrário da setinha. Então, eu vou ter um decréscimo de potencial.
Eu tenho menos epsilon2. Deixa eu fazer um negócio aqui, para eu seguir o mesmo raciocínio de antes. Então, eu comecei de B, então eu vou escrever VB. Então, foi o que o Arthur falou. Ele começa de VB, passei por aqui, menos R3 e 3, segui o caminho, atravessei o R2 no sentido da corrente, então eu tenho um decréscimo de potencial, então menos R2 e 2, passei por aqui, estou atravessando a bateria 2, contrariando a setinha furada, então eu tenho menos epsilon2. Tudo isso que é igual ao VB. Mas VB menos VB, eu circulei toda a malha, então isso dá zero, né? Portanto, eu terei R2 e 2, aqui, ó, menos R3 e 3, que é igual a mais epsilon2. Eu joguei o epsilon2 já para o lado direito. Ou ainda, eu posso fazer R2 e 2 mais R3 e 3, que é igual a menos epsilon2. Vamos lá? Me ajudem aqui. O R2 vale 10. O I2 eu não sei. O R3 vale 5. O I3 eu não sei. O epsilon2 vale 1. Então, menos 1. Pronto. Eu tenho aqui uma outra equação. Vamos lá. Me ajudem aí. Eu tenho duas equações que eu marquei aqui, com esses balãozinhos aqui. Tá vendo? Quantas incógnitas eu tenho nessas duas equações? Olha aí com cuidado e me respondam. Quantas incógnitas eu tenho nessas duas equações? 3. 3. E quantas equações eu tenho? Tenho duas equações e 3 incógnitas. Então, eu preciso de uma terceira equação, não é verdade? Eu preciso de uma terceira equação, porque só assim que eu resolvo. Eu não consigo resolver um sistema, duas equações e 3 incógnitas, né? Vocês já viram lá em álgebra, na disciplina de álgebra, que não é possível isso. Então, vamos lá. Joaquim, Fala. mas esse I3 aí, eles não vão se cancelar, não? Porque são menos 5 e 3 e mais 5 e 3. Então, vamos... Perfeito. Vai se cancelar, eles vão se cancelar. Joia. Se você somar esses dois aí, eles vão se cancelar. Mas aí vão se cancelar e vai sobrar o quê? Vai sobrar duas incógnitas numa única equação. Concorda comigo? Concordo, verdade. E aí você está lascado de novo, porque duas incógnitas em uma equação. Então, o que você tem que fazer agora, Arthur, é buscar uma terceira equação. Tá bom? O que eu mostrei para vocês numa aula passada aí? Se eu pegar essa malha aqui, nesse sentido, eu vou chegar numa equação que você vai perceber depois que é uma combinação linear dessas duas equações que nós já fizemos. Portanto, você que não é bobo nada, vai usar agora a lei dos nós. Aquela lei que diz assim, a corrente que chega num ponto, não, a corrente que chega num nó é igual à corrente que sai daquele nó. Vamos escolher um nó aí. Qual nó você quer escolher aí, Joyce? Eu queria começar, tipo,
A corrente I1 e a I3 são as que entram. E a Então, I2 está saindo. qual nó você está escolhendo? Vamos lá, vamos definir os nós aqui então primeiro. Joyce, o A é considerado um nó? O Azinho é considerado um nó? Sim. O que você acha disso, Maria Fernanda? O Azinho é considerado um nó? O que você acha disso, Arthur? O Azinho é considerado um nó? Sim. Então, vamos lá. De novo. Nó é onde você tem 3 derivações. O Azinho não tem 3 derivações. Tá vendo? É o meio D. Onde você tem 3 derivações? Aqui e aqui. Você não tem outro nó. Você tem esse nó e esse nó. Vocês entenderam o que é nó? Tem que ter 3 ou mais derivações. Inclusive, Maria Fernanda levantou essa questão na aula aí, falando sobre por que não poderia ser 2 derivações, né? Então, para ser nó, tem que ser 3 derivações. Tá? 3 ramos aí. Muito bem. Então, nós podemos escolher o nó B ou o nó D de dado. Joyce vai decidir para nós aí. Qual que você quer, Joyce? O B. O B. Então, olha aqui o que Joyce fez, ó. Joyce escolheu esse nó aqui, ó. Joyce, fala para mim aí. O que é que está saindo do B? O I3. Perfeito. Então, vamos com calma aqui, ó. Vou escrever aqui, ó, com todo carinho aqui, ó, dizendo o seguinte, ó. Regra dos nós. O que entra é igual ao que sai. Então, vamos lá. Em B, o que sai de B, você falou aí, repita para mim, por favor. O I3. O I3. Quem mais sai do B? Vamos seguir aqui, ó. Olha para cá, tá vendo isso aqui? Ele tem o sentido aqui, ó. Ele tem o sentido assim, ó. Então, vou só escrever aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o I1. Aqui é o I1. Então, concorda que o I1 também sai do B? Se o I1 sai do B, eu posso escrever, ó, tanto o I1 quanto o I3 saem do B. Quem é que está chegando no B? Vamos seguir aqui, ó. Vamos seguir aqui, ó. Ó, olha o I2. O caminho dele, ó. Então, o I2, ele está chegando no B. Então, quem está saindo do B é o I3, é o I1 e o I3. Quem está chegando no B é o I2. Então, eu posso escrever aqui I1 menos I2 mais I3 é igual a 0. Agora, riscado aí com o balãozinho, eu tenho 3 equações. E nessas 3 equações, eu tenho quantas incógnitas? Eu tenho 3 incógnitas, né? Então, eu tenho um sistema que é assim, ó. Eu tenho um sistema que é assim, ó. 10 e 1 mais 0
e 2 menos 5 e 3, que é igual a 4. Estou falando disso aqui, ó. Completei ali o I2. Não tenho I2, então eu fiz I2, 0. Vamos botar outra equação aí. Eu tenho uma outra equação aí. Diz aqui, ó. A outra equação é 0 e 1 mais 10 e 2 mais 5 e 3, que é igual a menos 1. Eu estou falando dessa equação aqui, ó. Agora eu tenho uma outra equação, que é o I1 menos I2 mais I3, que é igual a 0. Joia? Joia. Então, repare. Agora, basta que eu resolva esse sistema para encontrar I1, I2 e I3. Certo? E aí, deixa eu copiar isso aqui. Meu procedimento agora é resolver esse sistema aqui. Pronto. Eu tenho que resolver isso. Quando eu resolvo isso, eu encontro as correntes e é a partir dessas correntes que eu vou encontrar aquilo que o problema está pedindo de maneira específica. Tá? Eu deixei com vocês uma ferramenta para você resolver esse sistema de maneira rápida, né? Quem está com esse aplicativo aí em mãos no momento? Pode fazer essa conta para nós aí? Vamos lá? Então, ó, nós temos 10 e 1, nós temos 0 e 2, menos 5 e 3, que é igual a 4. Nós temos 0 e 1, 10 e 2, mais 5 e 3, que é igual a menos 1. E temos 1 e 1, menos 1 e 2, mais 1 e 3, que é igual a 0. Se você for lá no aplicativo, você vai encontrar que o I1, vai ser vou achar aqui de novo. Fiz as contas aqui. Fiz as contas aqui, mas já apaguei. Então, vamos lá. Vamos fazer as contas aqui. Essa é uma parte matemática que eu, em geral, deixo para vocês, tá? Eu deixo para vocês. Mas vamos fazer aqui com cuidado aqui. A gente vai demorar, a gente não vai estar tratando uma física aqui nesse momento, mas vamos fazer a conta aqui, então, junto com vocês. Vou resolver aqui pelo processo do escalonamento. Processo do escalonamento, vou organizar isso aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Pronto, tá aí. Processo de escalonamento é o processo da escada mesmo, né? Nota que aqui, ó, eu já zerei. Certo? Agora eu vou zerar esse daqui, ó.
Então, como é que é o procedimento? Então, eu vou chamar aqui de equação 1, equação 2 e equação 3. Então, para eu zerar esse termo aqui, ó, qual que é o procedimento que eu faço para eu zerar esse termo que eu marquei de quadradinho aí? Basta eu pegar a equação 1, eu vou pegar a linha 1, vou multiplicar a linha 1 por menos 10 e vou somar com a linha 2. E aí, escrevendo aqui, ó. Multiplica aqui por menos 10 e soma com isso. Se você multiplica isso aqui por 10 e soma com isso, vai ficar menos 10i somado com mais 10i, vai dar 0. Então, eu tenho a seguinte situação. Eu vou reescrever aqui o I1 menos o I2 mais o I3, que é igual a 0. Agora, eu vou aplicar essa condição que foi colocada aqui, ó. Então, eu tenho multiplicando isso por menos 10 e somando com isso aqui, vai dar 0. Então, eu vou ter 0 e 1. Vou continuar a mesma conversa. Eu vou multiplicar aqui por menos 10 e somar com isso. Se eu multiplico isso aqui por menos 10 e somo com isso aqui, vai dar mais 10 e 2, somado com 0 e 2, vai dar mais 10 e 2. Vou continuar a mesma conversa aí, ó. Multiplicar por 10, somar com isso. Se eu multiplicar por 10, por menos 10 e somar com isso aqui, vai ficar menos 10 e 3, somado com menos 5 e 3, vai dar menos 15 e 3. Menos 15 e 3. Vou multiplicar por menos 10 e somar com isso aqui. Se eu multiplicar por menos 10 e somar com isso aqui, quanto vai dar? Vai dar menos 10. Vai dar 0, então vai dar o próprio 4 aqui. Então, ficou assim. De novo, multipliquei por menos 10 e somei com isso aqui. Pronto. Vou repetir a equação 3. 0 e 1, mais 10 e 2, mais 5 e 3, que é igual a menos 1. Ó, olha a ideia da escada aí, ó. Olha a ideia da escada. Ó, eu já acabei com esse termo e com esse termo aqui, ó. Então, eu tenho uma situação assim. Eu já tenho esse degrau aqui, ó. Tá? É a ideia da escada. É aquilo que você aprendeu lá na álgebra, lá no 2º ano do ensino médio, e teve uma disciplina também no seu curso superior aí. Tá? Muito bem. Aí, eu tenho, então, que acabar agora com esse termo aqui, ó. Eu vou acabar com esse termo aqui, ó. Enxerga aí o que eu estou mostrando? Ó? Vou acabar com esse termo aqui, ó. Então, para eu acabar com esse termo aqui, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar aqui por menos 1 e somar com isso. Vou multiplicar a linha 2 por menos 1 e somar com isso. Então, deixa eu escrever aqui a condição. A condição é multiplicar a linha 2 por menos 1 e somar com a linha 3. É isso que eu vou fazer. Então, vou voltar aqui. Vou reescrever I1 menos I2
mais I3, que é igual a 0. 0 e 1, mais 10 e 2, menos 15 e 3, que é igual a 4. Agora que eu vou aplicar essa condição estabelecida aqui, ó. Vou multiplicar isso aqui por menos 1 e somar com isso. Então, multiplicando isso por menos 1 e somando com isso, vai dar 0. 0 e 2. E aqui 0 e 1 também. Agora, mexendo aqui, ó, multiplicando por menos 1 e somando com isso aqui, vai dar quanto? Vai dar 20. Então, multiplicando por menos 1 vai dar mais 15. Multiplicando por 5, somando com 5, vai dar mais 20. Então, eu terei mais 23. Multiplicando por menos 1, multiplicando isso aqui por menos 1, e somando com isso aqui, vai dar menos 4, somado com menos 1, vai dar menos 5. Menos 5. Pronto. Agora, moçada, resolvido o meu problema. Veja bem. Veja bem. Olhando para esse sistema último aí, tudo ficou muito fácil. Se você olha para a equação 3, aqui, ó. Se você olha para a equação 3, olha o que acontece. Ó, da equação 3, temos que 23 é igual a menos 5. Então, o I3 é igual a menos 5 sobre 20. I3 é igual a quanto? Menos 0,25 amperes. Pronto. Arthur, olha aí. Corrente I3 é igual a menos 0,25 amperes. O que você conclui com isso, Arthur? Concluo que o autor colocou a I3 lá de maneira errada. Perfeito. Ele arbitrou de maneira errada. Certo? Se o autor tivesse pedido, calcule a corrente I3, aí você ia, vamos supor que o autor tivesse pedido isso, você ia falar assim, a corrente I3 é 0,25 amperes no sentido oposto do que foi arbitrado. Beleza? Era isso que você deveria fazer. Mas note, o autor não pediu isso, não. O autor pediu outra coisa. Isso aqui, ele já falou assim, ó, isso aqui é obrigação do aluno, ele tem que saber fazer essa conta, não vou nem pedir isso, não. Então, você encontrou aqui um I3, você já chega numa conclusão bacana que o I3 foi arbitrado de forma errada, certo? Beleza. Agora, vamos calcular o I2. Então, se você pegar agora, aqui, ó, nessa equação, olha só, tá vendo essa equação aqui agora? Ó, esse valor aqui nós já acabamos de calcular. Então, isso aqui já não é incógnita mais. Isso aqui já é conhecido, né? Então, nós podemos já ir para a equação 2. Ó, da equação 2, o que nós temos? Nós temos 10i 1 menos 15 e 3, só que o I3 é 0,25, é igual a 4. Só tem uma incógnita aqui, na verdade, aqui é I2. Vamos corrigir aqui, ó. Aqui é I2.
Com essa equação aqui, a gente calcula o I2. Então, vamos lá calcular o I2. Então, 10I2 é igual a 4 menos... Aqui, ó, vai dar mais 15. Vai dar mais 15,25. Mais 15,25 está quanto? 15 vezes 25? 15 vezes 0,25, quanto dá? 3,75. 3,75. Então, vai vir para aqui menos 3,75. De maneira que isso vai ser 3,75 vai dar 1,25. Então, 10I2 é igual a 1,25. Então, I2 é igual a 0,125 amperes. Então, o I2... 4 menos 3. Fala de novo. 4 menos 3,75 e dá 0,25. 0,25. Joia demais. Joia demais. Então, 0. Então, aqui eu tenho 10, 0,25. Então, agora, isso vai ser I2 é igual a 0,025 amperes. Pronto. Bacana demais aí. Isso é a corrente I2. Pronto? Isso é a corrente I2. Beleza. Eu já tenho as correntes I1, I3 e I2. Agora vamos para o cálculo da corrente I1. Então, ó, da equação 1, nós temos I1 menos I2 mais I3, que é igual a 0. Então, I1 menos o I2, ele vale 0,025. O I3 vale menos 0,25. Isso é igual a 0. Então, nós temos o I1 menos 0,025 mais 0,25, que é igual a 0. Então, I1 é igual a 2, igual a 0,25. Passei para lá, negativo. Então, vai ficar I1. Cadê o I1? Aliás, aqui, ó, cadê? Aqui tá errado, ó. Vamos consertar aqui, ó. Vamos consertar aqui, ó. Onde é que tá errado aqui, moçada? Tá errado aqui, ó. Então, sempre que veio lá, ó, faz igual Joyce, Arthur. Ó, aqui é mais, ó. Então, ficou I1 menos 0,025 menos 0,25, que é igual a 0. Então, I1 vai ser 0,25 mais 0,025. Quanto é que dá isso aí? Faz a conta para mim aí. 0,275. 275. Pronto. Isso aí medido em ampere. Perfeito, perfeito. Joia. Então, eu já tenho todas as correntes. Vamos lá ver o que o autor pediu. O autor pediu a diferença de potencial VD menos VC. Então, uma coisa que você pode fazer é sair do VD
e ir para o VC. Então, eu vou copiar esse circuito aqui. Vamos copiar isso aqui. Vamos jogar para aqui. Não copiou. Vamos copiar de novo. Copiou. Colou. Está aqui. Pronto. O autor pediu para a gente calcular o valor de VD menos VC. Então, uma das coisas que você pode fazer é sair daqui, sair daqui e vir até aqui, ó. Então, você pode sair daqui assim, e até esse ponto aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer isso aí. VD, eu estou aqui, ó, nesse lugar aqui, ó. VD. Vou passar por aqui, então eu vou ter menos R2 I2, que é igual a VC. Pronto, resolvido o problema. Então, ó, não completei o circuito. Eu saí dessa posição e parei aqui, ó. Portanto, eu tenho VD e VC. Então, se eu passo o VC para o lado esquerdo, eu vou ter VD menos VC, vou passar o R2I para a direita, então vai ficar mais R2I2. Então, VD menos VC é igual. R2, qual que é o valor de R2? Eu já esqueci qual que é o valor de R2. Então, R2 é igual a 10 ohms. Está aqui, ó. Aqui, ó. R2, 10 ohms. Então, eu tenho aqui, ó, 10 ohms vezes o I2, que nós acabamos de calcular aqui em cima. Aí ele aqui, ó. Aí ele aqui, ó. 0,025. Então, eu tenho VD menos VC, que é igual a R2 vezes 0,025. Então, isso aqui vai dar 0,25. Qual que é a unidade? Volts. Então, eu tenho aqui, eu vou até fazer um negócio aqui, ó, mais 0,25 volts. O que eu estou dizendo com essa brincadeira aqui? É que essa diferença VD menos VC, ela é positiva. Isso significa que o VD é potencial mais alto que o VC. É importante saber isso. Qual é o potencial mais alto para você dizer para onde a corrente está fluindo. Então, o VD é um potencial mais alto que o VC. Pode acontecer de você fazer essa conta e encontrar um valor negativo aqui, ó. Vamos supor que você fez essa conta e encontrou um valor negativo, menos 0,25. Que conclusão você chegaria? Que o VD seria mais baixo que o VC. Simplesmente isso. Joia? Então, o que o autor pediu foi a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto aqui. É o que nós fizemos. Calculamos todas as correntes para chegar nesse resultado. Então, 2 probleminhas para vocês aprender como é que lida com o circuito. Aprender como é que lida com o circuito. E mandar bem lá na prova, certo? Então, aí é rumo à aprovação de Física 3.
Alguma pergunta, alguma observação? Na verdade, é só uma pergunta. Certo. Eu acredito. Você saiu do ponto D e foi até o ponto C para achar o potencial de D menos VC. Certo. Seguindo o caminho de D, aí passando pelo B para chegar no C. Perfeito, perfeito, perfeito. Temos que chegar na mesmo resultado. A sua pergunta foi brilhante. Olha aqui, ó. Vamos lá. Olha o que a Maria Fernanda está perguntando aí, ó. Joia demais, Maria Fernanda, sua pergunta, ó. Maria Fernanda falou assim: e se sair daqui, passar por aqui e vir até aqui? Temos que chegar no mesmo resultado. Vamos verificar isso? Vamos verificar isso? Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar até uma outra cor aqui, ó. Vou pegar uma cor verde aqui, ó, para seguir o caminho proposto por Maria Fernanda. Maria Fernanda sugeriu isso. Maria Fernanda quer sair do ponto D, passar por aqui e chegar aqui, e nós temos que encontrar a mesma coisa. Beleza? Só um minuto aí. Estou só terminando a aula aqui, aí eu vou descer para almoçar, beleza? Não, pode ir almoçando. Pode ir almoçando, hein? Joia, já. Bom, então vamos voltar aqui, ó. Olha só. Resolvendo aqui, Maria Fernanda, ó. VD. Agora vamos lá. Eu vou atravessar aqui, ó, contrariando a corrente. Então, eu vou ter um acréscimo de potencial. Então, eu vou ter mais R3 e 3. Vou continuar. Cheguei aqui, vou atravessar a bateria no sentido da setinha furada. Então, vou ter um acréscimo de potencial, mais ε2. Tudo isso que é igual ao VC. Então, eu tenho aqui VC. Pronto. Vou jogar para cá, vai ficar VD menos VC, que é igual menos R3 e 3 menos ε2. Pronto. Então, vamos fazer a conta aí para ver se a gente chega no mesmo resultado. R3, o R3 vale quanto? Vocês lembram aí do valor de R3? Vamos olhar lá o valor de R3. O R3 vale 0,25. Não, o R3, o R3 vale 5. Então, ficou aqui, ó. 5. O I3 vale menos 0,25. É menos 0,25? Isso, menos 0,25. O ε2, ele vale 1 volt. Então, VD menos VC é igual. 5 vezes 0,25 dá quanto? (1,25) Mais ou menos? Isso aqui é mais ou menos? Menos. Uai, negativo vezes negativo é menos? Positivo. Não, positivo. Positivo. Mas se considerar que está multiplicando com 1 no final, ele fica positivo. Não está multiplicando, não. Eu confundi, é que esse 1 está somando. Esse está subtraindo aqui, ó. Então, beleza. Tá? Então, está multiplicando aqui e subtraindo aqui. Tá bom? Foi isso. Então, vamos ter cuidado aí na hora de interpretar a equação. Então, isso dá... aqui vai ser menos 1. Então, vai ser VD menos VC é igual a 0,25 positivo.
Então é a mesma coisa, Maria Fernanda. Entendeu? Entendi. Perfeito? Então, ó, olha o que você nos proporcionou aí. Ó. Não importa, o Arthur resolveu percorrer esse caminho em vermelho. A Maria Fernanda resolveu percorrer esse caminho em verde. O percurso da malha é você que decide. E isso não pode interferir no resultado final. É isso daí. Perfeito, moçada? Perfeito. Então, ó, rumo aí à aprovação de Física 3. Rumo à aprovação de Física 3. Sacrifica aí um tempo para você estudar Física 3 e para você poder ganhar essa disciplina aí, jogar isso aí para trás. Beleza? Ó, e hoje é dia de eleição. Não deixem de votar. Beleza? Mesmo que vocês votem num candidato que não seja o meu, vocês têm que votar. Joinha? Um abraço aí. E amanhã nós temos aula de novo, tá bom? Joaquim, essa aula vai ficar gravada? Essa aula, Ela vai Fica ficar gravada. gravada? ela está gravada. Vai Beleza? disponibilizar lá na onde, professor? No Fismate? Lá no Fismate, tá bom? Inclusive a parte que eu estou falando, que hoje é dia de eleição e vocês devem votar. Ainda que seja um candidato que não seja o meu candidato. Beleza? Tranquilo, obrigado. Obrigado, Joaquim. Joinha, um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.